Olá, olá, gente. Estamos de volta para falar agora do 13 de maio de 1888, que é uma data muito importante para nós, para o Brasil, como civilização brasileira, né? Como sociedade, como economia, um país muito grande, com uma população enorme de homens e mulheres escravizados desde o século XVII. E a abolição terminou há pouco tempo, se a gente for, né, fazer uma, uma conta, né, das datas, né, que terminou, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa e tudo, né? O tráfigo negreiro, que terminou com a lei Albert-Dean inglesa, com a proibição do tráfigo negreiro pelo Atlântico, entre África e América do Sul, também América Central, né? E depois a lei Eusébio de Queiroz, que foi sancionada pela Câmara Imperial aqui no Brasil, no Senado, né, do Império, durante o governo de Dom Pedro II, né? E a Lei Áurea foi finalmente assinada, votada no dia 10 de maio de 1888 e assinada no dia 13 de maio com essa maravilhosa missa campal que aconteceu no dia 17 de maio, lá no Campo de São Cristóvão, o famosíssimo Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Essa foto eu vou mostrar com detalhes para vocês, né? Porque é uma foto lá da Brasiliana Fotográfica, né? Que é um site maravilhoso de fotografias, milhares de fotografias em altíssima qualidade, que deixa a gente assim, né? Eu que sou pesquisador, historiador, fico cada vez mais encantado com essas fotos, né? E as notícias que bombaram no Brasil inteiro, que a Gazeta de Notícias do dia posterior à assinatura, pela princesa Isabel, que era a princesa regente. Dom Pedro II estava na Europa, não estava bem de saúde. O 13 de maio, então, extingue a escravidão no país, né? E a lei, gente, é a lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil com Z. A princesa Isabel regente, a princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súbditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Ela, a princesa Isabel, né? Artigo número 1. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Ponto. Artigo número 2. Revogam-se todas as disposições contrárias. Pronto, acabou. É bom quando uma lei é assim, né? Institua a lei tal, revoga-se todo o contraditório. Pronto, acabou. Manda, portanto, a autoridades todas a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura e interino dos Negócios Estrangeiros, o bacharel Rodrigo Augusto da Silva, a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, a 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império. Então, gente, é isso aí, ó. Assinado Princesa Imperial Regente. Lembrando que a princesa Isabel, gente, foi a primeira mulher a dirigir os destinos do Brasil, tá? Não foi Dilma. Não foi a Dilma, graças a Deus. Essa reparação histórica nós precisamos fazer. E Dona Isabel estava no comando do Império do Brasil em 1888 e o Império caiu um ano depois, em 1889. Foi dado o golpe da República, que fez aquela covardia com a família real brasileira, expulsando todo mundo com uma mão na frente e a outra atrás, escoltados por uma esquadra inglesa para saírem daqui, porque podiam ser mortos, né, como aconteceu em outras fases da história que a gente conhece bem, como, por exemplo, com a família Romanov durante a Revolução Russa. Aqui no Brasil isso foi uma revolução, né? O golpe da República foi uma revolução armada de militares contra a família real brasileira, contra o Império. Muitos abolicionistas, assim como Dom Pedro II também era um abolicionista, e Isabel também era uma abolicionista,
queria acabar com a escravidão no Brasil, que era uma peste horrorosa, uma mancha na história do Brasil, né? Quase na virada para o século XX, e a gente falando em escravidão, né? Uma coisa horrível mesmo, é terrível, né? Eu que tenho descendentes, né? Minha avó era uma mulher preta, minha bisavó era filha de escravos, então eu tenho lugar de fala, então eu posso falar. E, gente, a lei, ela tem algumas nuances bastante interessantes. Ela foi à votação na Câmara dos Deputados no dia 10 de maio de 1888. O resultado foram 83 votos a favor da abolição contra 9 votos contra. A sessão foi muito intensa, acompanhada por um público enorme no Rio de Janeiro, que era a capital do Império. A maioria dos deputados era favorável, né? Mas muitos eram ex-escravistas, já haviam se adaptado à nova realidade econômica do mundo por conta da Revolução Industrial Inglesa, que aconteceu em meados do século XIX, e depois aconteceu também as enormes imigrações de alemães e pomeranos e italianos que chegaram ao Brasil já a partir da década de 60 do século XIX. Essas enormes imigrações, porque a ideia era levar uma população de colonos e fazer essas colônias a oeste, né? Porque estava todo mundo ali no litoral, né? Então a ideia era levar essa colonização da terra brasileira para oeste, para a região lá, para Minas e Mato Grosso e Goiás, para a população tomar conta daquilo ali, né? Por conta de invasões que estavam havendo lá da América Espanhola. E o movimento abolicionista, por conta dos jornalistas, tomou as ruas do Brasil, especialmente o Rio de Janeiro. As coisas aconteciam no Rio de Janeiro, né, pessoal? Que era a capital do Império. Então a coisa acabou chegando de uma forma muito avassaladora, uma avalanche, uma locomotiva muito potente, anti-escravista, abolicionista, e isso acabou acontecendo de forma bastante natural, graças a Deus, né? Apesar da gente saber dos desdobramentos que aconteceram depois da abolição, né? Muita coisa continuou exatamente do mesmo jeito, até ali a década de 10 e 20 do século XX, né? Então, alguns deputados votaram sob forte pressão popular e também da imprensa. A imprensa era muito incisiva, né? E a votação no Senado aconteceu de manhã, no dia 13 de maio, foi unânime a votação no Senado. Não houve nenhum voto contrário, né? O Senado era composto de maioria de conservadores e acabou aprovando por unanimidade, demonstrando o enfraquecimento do poder dos fazendeiros, que eram os grandes escravocratas, né? Então a Lei Áurea foi assinada lá no Paço Imperial, dia 13 de maio. Só para a gente fazer aqui um ponto assim, para comemorar essa data, que é muito importante, né? Deixa eu ver. João Alfredo Correia de Oliveira era o presidente do Conselho dos Ministros, né? Ele era um primeiro-ministro, na verdade, né? E ele é que estava à frente dessa nova legislação. A princesa Isabel foi muito aplaudida, o ato foi acompanhado por muitos populares, né? As ruas ficaram lotadas de gente. Eu acho que assim, foi um mês inteiro de festa, como vocês estão vendo aqui, essa festa da Missa Campal, que aconteceu no dia 17 de maio, com a presença de um monte de gente importante que está nessa foto, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Então ela recebeu o apelido de A Redentora, a princesa Isabel. Ela foi, digamos assim, virou tipo uma santa, né, na época, né? Antigamente tinha essas coisas, né? E também uma rosa de ouro foi enviada pelo Papa Leão XIII, vai vendo quem era o Papa na época, era Leão XIII, o homem da encíclica maravilhosa, que eu já fiz aqui era um liberal, né? Era um anti-escravista, era um abolicionista, o Papa Leão XIII, e também um homem muito atento às mudanças do mundo, à tecnologia nova, né? Porque o Leão XIII, gente, nasceu em 1820. Então, ele era um homem que viveu todo o século XIX, ele sabia de muita coisa, era um cara muito antenado para a época, né? E morreu com 93 anos de idade, já depois da virada do século XX. Então, ele mandou uma rosa de ouro, você vê, para a princesa Isabel, em reconhecimento, né? Eu nunca vi essa rosa de ouro em foto, nunca vi, vamos procurar depois. A cerimônia foi rápida, muito simbólica, embora o Império vá cair depois, meses depois, em 1889. O trecho eu já falei para vocês, né? E vamos para a foto, gente. A foto é incrível, porque ela dá uma ideia exata de como era o Campo de São Cristóvão na época, aquele casario colonial português da época. Essa foto é em alta definição, tá, gente?
Essa foto ela foi batida por Antônio Luiz Ferreira, fotógrafo da Casa Imperial. Aqui a gente vê as carruagens, ó, com os cocheiros que levaram os políticos, né, senadores e deputados, os empresários da época, né? Aqui os militares todos, era uma bagunça, não era uma coisa muito bem organizada, né? Porque o povão se reuniu para comemorar e tudo, levando as suas bandeiras, tá vendo a bandeira do Império aqui a bandeira de São José, carregando o menino Jesus, e aqui ao centro da foto é que a gente vê Isabel aqui, ó, e todos os senadores, deputados e políticos importantes da época. Incrível essa foto, né, gente? Só que aqui ela deu um problema, essa foto aqui, ela tem uma definição melhor do que essa. Opa, tá aqui, ó. E aqui você vê senadores, deputados, todo mundo reunido, escritores famosos, clérigos, tá todo mundo aí, gente. É uma foto maravilhosa. E aqui o Conde D, que é o marido da princesa Isabel, genro de Dom Pedro II, né? Aqui as irmãs, né? Todo o pessoal da Casa Imperial estava aqui. E aqui a gente vê o Machado de Assis, gente. Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o Machado, ó. Ó. Esse aqui, gente. Olha o Machado aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Machado de Assis, tá, gente? Que era amigo da princesa Isabel, né? Se Santos Dumont estivesse no Brasil, ele estaria lá também, com certeza. E aqui tem outras pessoas importantes, gradas, né? Pessoas gradas que eu, infelizmente, não reconheço. A gente deveria, né, fazer aqui colocar umas setinhas assim para identificar as pessoas, né? Mas é claro que aqui estão políticos, né? Senadores e escritores famosos, abolicionistas, né? E tudo. Mas a gente vê aqui a Isabel, o Conde D, alguns parentes aqui da família real, né? E curioso é ver o Machado de Assis aqui fazendo assim, ele era baixinho, né? Tá aqui o Machado com seu óculos, famoso óculos, né? E essa missa campal maravilhosa que aconteceu então no dia 17 de maio no campo de São Cristóvão para comemorar essa lei que foi votada com maioria absoluta na Câmara, com unanimidade no Senado, passando então o Brasil a ser um país livre de escravos, graças a Deus, né? E aí a gente vê, ó, tá vendo? Isso aqui é uma fila de meninos de algum colégio da época que estavam aqui, tá vendo? As carruagens chegando para a festa, para a missa. Eu não sei quem foi que realizou essa missa, né? E tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber quem foi que realizou a missa. Aqui a gente vê alguns populares, eu não sei se a gente reconhece alguém aqui, mas é uma foto maravilhosa, incrível mesmo, né, gente? É maravilhoso mesmo de ver essas imagens, né? E se tivesse sido um pouquinho depois, ainda teria filmagem, né? Ainda teria a possibilidade de a gente ver essas imagens em movimento, que seria mais incrível ainda. Mas é isso, pessoal. Quero então deixar aqui registrado que a gente faz essa homenagem a Isabel, a clareza, né, da política da época, de deputados e senadores, mesmo que a gente ainda estivesse vivendo no Império, mas logo depois o Império caiu, veio a República e a gente está hoje do jeito que a gente está. É isso aí, gente. Valeu. 13 de maio de 1888, 13 de maio de 2025. Parabéns para o Brasil. Parabéns para nós. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.